Praticamente metade dos portugueses dizem ter pior qualidade de vida desde o início da pandemia. Um estudo de opinião divulgado pela TSF, pelo DN e pelo JN mostra que 47% dos inquiridos assume a perda de qualidade de vida. E a ideia é especialmente expressa por pessoas de meia idade e entre os 50 e os 64 anos. Entre os que confessam perda de qualidade de vida, mais de metade assume que isso se deve à falta de dinheiro e a problemas económicos, seguido do desemprego e do isolamento social. 25% das pessoas que responderam à sondagem assumem-se como tristes, com medo, deprimidas ou sozinhas. É um assunto que vamos desenvolver agora e por isso junta-se a nós via Skype Miguel Ricou, presidente do Conselho de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Já vamos falar da população em geral. Eu gostava de começar pela questão das crianças e dos jovens, até porque as escolas vão fechar amanhã. Estamos a falar de uma fase de crescimento, de conhecimento, onde a socialização é fundamental. Gostava de lhe perguntar se este novo confinamento e toda esta conjuntura da pandemia pode trazer problemas a longo prazo para estes jovens. Eu acho que temos que nos começar a preocupar com uma coisa de cada vez. Não é? Primeiro, há problemas a curto prazo, não é? E que são relacionados com aquilo que é naturalmente a aprendizagem imediata e aquilo que é o confinarmos em casa, outra vez com os pais, nas diferentes condições complexas que existem nas casas de cada um e naquilo que é essa diversidade. E, portanto, fugirmos àquilo que é, no fundo, o fundamento da escola, que é termos as crianças todas no mesmo sítio, com as mesmas condições e potenciarmos o mais possível aquilo que pretendemos, que é a igualdade de oportunidades. A longo prazo, evidentemente, que isto traz consequências. Se assim não fosse, não é? Naturalmente não tínhamos a sociedade organizada como estamos numa situação de catástrofe e, portanto, estamos numa situação onde temos que tomar medidas provavelmente radicais e por isso é que se assume com certeza este tipo de decisões. Mas, evidentemente, não podemos pensar que isto não traz consequências. Tudo isto pode contribuir para criarmos crianças e jovens mais introvertidos, mais tímidos e até mais individualistas? Eu não gostaria de especificar as coisas dessa maneira. Todas as crianças estão diferentes, todas as pessoas reagem de forma diferente e também não é a altura de dramatizarmos agora aquilo que podem ser as consequências disto ou daquilo. O que todos esperamos é que esta situação dure o menos tempo possível e que rapidamente possamos ir retomando algumas daquilo que são os nossos ritmos. Agora, o que aqui em termos de particularmente pode acontecer a esta aquela criança, isso são dimensões individuais que evidentemente depois têm que ser trabalhadas desse ponto de vista individual e o que vai ser preciso é termos uma capacidade muito grande depois de tentar recuperar e de tentar ultrapassar as consequências que podem advir e aí é que esse trabalho individualizado tem que ser feito e esse cuidado e esse investimento tem que acontecer, porque de outra maneira é evidente as consequências serão sempre piores. Há de resto algo que é transversal aos jovens e à população em geral, que é a dificuldade em lidar com a perda, não é? Com o luto dos familiares que perderam a vida por causa da Covid-19, de outros tantos que estão infectados. Como é que se pode ajudar, enquanto psicólogo, a gerir estas emoções? Veja, quando estamos em situações de grande crise, não é, as pessoas reagem das mais diferentes formas e não há nenhum milagre para conseguir ultrapassar. Agora, evidentemente, o que as pessoas têm que conseguir depois é adaptar-se a novas realidades. O grande problema dos lutos, das perdas e todos estes dramas, para além daquilo que são as consequências imediatas, ligadas naturalmente à tristeza e à depressão e às questões da ansiedade e até do trauma, não é, que estas coisas se colocam, é depois conseguirmos adaptar a realidades que são diferentes e que são novas. E isto é que nós temos que potenciar junto das pessoas essa capacidade, as pessoas conseguirem desenvolver aquilo que são, no fundo, as suas competências, a sua resiliência, de conseguir depois adaptar-se a circunstâncias que naturalmente são diferentes e não são melhores, porque estas mudanças não acontecem por nossa vontade e se nós já temos dificuldade em mudar pela positiva, temos muito mais dificuldade em mudar pela negativa. E, portanto, eu volto a dizer, nós devemos tentar ao máximo e a este nível particularizar depois as circunstâncias e não tentar fazer grandes teorias gerais que possam responder a toda a gente. Isto não tem receitas, não é, que resultem com todas as pessoas. O que precisamos é de conseguir o mais possível atendimentos o mais individualizados que conseguirmos e que, sobretudo, quando nos apercebemos de situações e de circunstâncias particularmente difíceis, essas têm que merecer mais atenção da nossa parte, como é evidente.
A pandemia está a mexer com todos nós, mas no caso dos profissionais de saúde que estão na linha da frente, essa exaustão é ainda maior. Tem recebido muitos pedidos de ajuda por parte destes profissionais? Sempre existiram, foram sempre cerca, por exemplo, na linha do SNS 24, foram sempre 10% das chamadas que tinham a ver com profissionais de saúde. E, de facto, todos os dados que vamos tendo indicam que há um impacto muito forte a esse nível, sobretudo a nível de stress pós-traumático, de exaustão, de sofrimento psicológico. Ainda há pouco tempo um estudo do Instituto Ricardo Jorge dizia-nos que cerca de 45% dos profissionais de saúde que estão na linha da frente estão em sofrimento psicológico. Portanto, estamos a falar de metade. Portanto, isto pode levar, evidentemente, a um esgotamento e a tal ideia do burnout que tanto se falava, é aquela ideia de nós sentirmos que já não conseguimos continuar, mas temos que continuar, está a ver? E isto traz consequências muito difíceis, porque depois não sentimos que fazemos as coisas direitas, não sentimos que temos sucesso naquilo que estamos a conseguir concretizar, e sobretudo a responsabilidade que o trabalho acarreta também. Evidentemente, tem situações onde depois não se pode falhar. Este é sempre o grande drama e, portanto, é uma pressão muito grande que as pessoas devem poder imaginar a que, naturalmente, estas pessoas estão sujeitas. Não é? E, portanto, é uma das preocupações que temos, mas também na população geral, onde também o mesmo estudo indica que cerca de 34% das pessoas também apresentam sofrimento psicológico nesta altura e que, evidentemente, tudo isto que é ligado agora a este confinamento, que vai alterar ainda mais as rotinas em pessoas que já estão desgastadas, que já estão cansadas, que já não respondem como deve ser, evidentemente tudo isso nos preocupa muito. Miguel Rico, uma última pergunta. Considera que Portugal ainda está longe de conseguir dar uma resposta eficaz à saúde mental? Isso parece-me evidente, essa pergunta é sempre difícil fazer-me dessa maneira porque de repente nós temos 250 psicólogos a trabalharem nos cuidados de saúde primários, que deveria ser algo que é um número 5 vezes abaixo daquilo que seria considerado ideal e que numa circunstância como esta estamos a viver deveria ser reforçado, porque evidentemente se nós temos aumentos enormes, em enormes percentagens daquilo que são problemas associados ao sofrimento psicológico, à capacidade de gerir estas dimensões, evidentemente isso tem que nos preocupar muito. Veja que vamos dizendo e vamos discutindo, por exemplo, aqui que o povo português não está a responder às medidas, e não é uma questão de não estar a responder às medidas, 70% das pessoas concordam com este confinamento, ou mais, víamos um estudo ainda no outro dia. As pessoas, do ponto de vista objetivo racional, concordam que isto tem que ser feito e querem se proteger e querem proteger os outros. Agora, muitas vezes não conseguem, porque já estão desgastadas, porque estão perturbadas, porque estão, como quando nós estamos emocionados, tomamos decisões que são menos adequadas e menos racionais. As pessoas às vezes têm momentos de falha, momentos onde não conseguem responder ou não conseguem resistir a esta ou aquele apelo e, portanto, depois as coisas acontecem. E é fundamental nós termos, por exemplo, veja bem, que é uma das coisas centrais quando falamos ao nível epidemiológico destas dimensões, a forma como comunicamos e a forma como temos comunicado, não é? Onde tentamos precisamente fazer as pessoas sentirem-se culpadas, em vez de termos, por exemplo, este discurso que me colocava agora, de perguntarmos se calhar se as pessoas não têm os apoios que precisavam de ter para conseguirem responder a situações tão difíceis, porque isto é que evidentemente não é, se torna depois muito complicado, não é? Querermos que as pessoas... É preciso sempre olhar para os dois lados da moeda. Miguel Rico, muito obrigada pela sua presença neste Diário da Manhã. O resto, bom fim de semana. Obrigada. Muito obrigado.